Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de conversar com ela que faz história na advocacia de Governador Valadares, principalmente com o seu olhar humanizado quando se tratamos de situações relacionadas à família. Falo dela, a advogada familiarista, a doutora Luciana Rodrigues. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você. Já veio aqui na Superi, mas pela primeira vez no podcast. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário de quem está nos acompanhando. Vai estar vendo o nosso papo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite a todos que estarão nos ouvindo. Doutora, para começar nosso bate-papo, antes de a gente entrar em questões mais específicas relacionadas à função de uma advogada familiarista, o direito e a advocacia como um todo, eles te escolheram ou a doutora Luciana Rodrigues, enquanto Luciana Rodrigues escolheu o direito para sua vida? Eu escolhi o direito para minha vida. Desde pequena, eu sempre gostei muito de ler, muito de escrever. E aí, eu me apaixonei pelo direito antes de entrar na faculdade. Eu sempre disse que eu queria ser advogada. E em relação à sua função já como advogada familiarista, e eu percebo, e eu sempre faço questão de falar isso, até mesmo com outros colegas seus que estão na advocacia, mas atuando em outros subgêneros, que eu como leigo, tá? Que não estou na área, então quem tem propriedade para poder falar sobre essa temática é você. Eu como leigo, doutora, tenho para mim que todos os subgêneros do direito são importantes, obviamente. Mas eu percebo e sinto que o advogado familiarista, ele exerce uma função um pouco diferente, porque ele entra em situações e acaba entrando na história de vidas que, através do seu trabalho, por exemplo, tem uma trajetória de vida mudada através de uma resolução de um problema. E tem muita questão do advogado familiarista ser um profissional, humanizado. Como é que é isso para você? E eu tô muito certo, tô muito errado, fique à vontade para discordar. Não, a área de família, ela é mais humanizada. Tem que ser mais humanizada. É necessário. Eu te dou exemplo de amigos que atuavam nesse nicho da área de família e saíram por não ter paciência. Olha isso. Entendeu? Foram para a área condominial, porque falaram o seguinte para mim: olha, eu atuava em família, mas me desgastava demais. Ou seja, é o lado humano que tem que entrar. Sim. Então, ele queria uma coisa mais mecânica. É opcional. Sim. E assim, eu até parabenizei esse colega. Por quê? Porque se não tiver esse lado humano, essa paciência, um pouco de psicologia, você não atua na área de família. Aquela paciência, aquele carisma, as pessoas chegam para você, normalmente eu vou falar para você que eu atuo 99% para mulheres. Sim. Então, elas chegam desestruturadas. Elas chegam desmontadas psicologicamente falando. Então, você primeiro precisa agir com o lado humano, com o lado de ser humano, de gente. Ir ali e tentar refazer todos os caquinhos. Desculpa. Fique à vontade. E aí, todos os caquinhos daquela pessoa, sabe? Aqueles pedacinhos. E para depois você abrir uma consultoria com ela em cima do que ela precisa. Mas primeiro você precisa atuar nela como pessoa, colocar ela para cima, motivar aquela mulher a se olhar de novo, a buscar forças para ela poder agir em cima do problema dela. Porque desestruturada como elas nos chegam para mim, para minha assessora, não adianta você falar. Ela não consegue absorver aquilo que você fala. E sem absorver, ela não consegue manter a dinâmica, aquilo que você monta para ela ir fazendo, para a gente chegar lá no êxito da ação. E sobre esse papel do advogado familiarista, que você já deu um spoiler nessa última explanação, além de ser uma advogada de família, você precisa também ser uma psicóloga ou um amigo, ou até mesmo, às vezes, conversar como se fosse a mãe do seu cliente ou da sua cliente. Como é que é isso para você? É exatamente isso. Na faculdade, quando eu fiz, hoje eu não sei, né? Eu me formei em 2006, tem muitos anos, 18 anos. Então, assim, quando eu fiz o curso, nós tínhamos 6 meses
de psicologia. Exatamente para nos dar um aparato para receber. Só que hoje, eu falando para você, diante da minha atuação, 6 meses para mim é pouco. Então, hoje, a gente precisa estudar um pouco mais de psicologia. Eu tenho amigas psicólogas que eu vivo trocando ideia com elas. Olha. Por quê? Para elas me darem um aparato também para eu conseguir, sabe? Como é que fala? Nortear Sim. essas pessoas que chegam para mim. Então, assim, a gente precisa se dedicar mais na área de família por causa disso. E a gente precisa ser humano, ser Claro. gente, ser mãe, como eu sou mãe solo. Tenho 2 filhos. Tenho o Matheus, que tem síndrome de Down. Então, eu apoio muitas mulheres a causa síndrome de Down. Eu sou uma mãe atípica, vou te falar. Né? Então, o TDAH, o autismo, eu levo isso como também um aparato para essas mães atípicas. Porque uma mãe atípica, ela tem o peso da maternidade, mas ela tem o peso da atipicidade. Filho, a gente tem o hábito de falar que ele não vem com manual. E o atípico, pior ainda. Então, você tem que se preparar para receber aquela criança que ela precisa de cuidados especiais. E aí, quando uma mãe dessa se encontra atípica e se desestrutura emocionalmente por um problema dentro da família, ela se deslancha, ela se desmonta. Então, essas pessoas, então, assim, não tem como não ser humana, não tem como ser gente como a gente dentro da área de família, principalmente de mães atípicas. E em relação à questão do papel do advogado familiarista ou da advogada familiarista, como é o seu caso, e transportando o nosso bate-papo para os tempos atuais em relação à questão ao ano de 2023. Sobre as demandas, sobre os tipos de processos que você tem acesso hoje em dia, doutora. Além do divórcio, porque eu imagino que o divórcio acaba sendo meio que uma espécie de líder desse ranking. Além do divórcio, quais são os outros tipos de problemas recorrentes na vida dos seus clientes ou do que você observa na sociedade como um todo? Olha, após o divórcio, pensão alimentícia. Divórcio é o campeão mesmo, né? Assim. É o campeão mesmo. Pensão alimentícia. Sim. A pensão alimentícia, ela tá bem colada no divórcio, mas ela ainda está um pouco abaixo, porque ainda há casais que conseguem regularizar uma situação de pensão alimentícia antes de chegar no advogado. Chega pra gente? Chega, mas já em forma de acordo. Sim. Entendeu? Mas tem muita briga dentro de pensão alimentícia. Após, vem a violência doméstica. Infelizmente, a violência doméstica, a violência patrimonial, entendeu? A psicológica. Então, assim, hoje nós estamos tem ramificado, né? Sim. Então, para mim, vamos falar nesses últimos 8 meses, divórcio, pensão e violência. Seja ela a doméstica, que a gente enquadra, né? A patrimonial tem demais. A verbal, a física, sabe? Quando a coisa começa a desandar, Sim. não sei porque homens, eles fazem assim, ou então eu vejo muito que algumas clientes, por medo, algumas não trabalham. Então, elas têm medo do financeiro. Então, elas vão deixando aquele parceiro manipular a situação da forma deles. Elas são tomadas pelo medo. E aí que entra o ramo das violências, sabe? Ele vai conseguir, na manipulação dele, a patrimonial, a verbal, a psicológica, a física. Sobre a violência doméstica, como você mesma fez questão de pontuar que, infelizmente, é um dos tipos de problemas que estão assolando a sociedade como um todo, e a gente transportando aqui para o Brasil. Parece que todo dia você vai em qualquer veículo de comunicação, tem algum caso de alguma mulher que sofreu violência doméstica. Você deve ter, imagino, muito contato com mulheres que vão até você para poder tentar solucionar uma situação voltada para a questão da violência doméstica. O quanto que essa ação da violência doméstica na vida de uma mulher é tão nefasta para a sua vida?
Para a minha vida? Para a vida das mulheres como um todo. Para a vida delas, né? Vamos dizer assim. Olha, eu vou te falar uma coisa. É uma situação traumática. E são traumas que, por mais que ela saia daquela relação hoje, eu consigo resolver a relação dela, judicialmente falando? Sim. Mas a área dela, do psicológico dela, ela precisa de acompanhamento. Tanto é que eu vivo... É o que eu te falo. Antes da consultoria, a gente, quando vê uma mulher que chega, que ela tem agressões de diversos, né, ramos ali na situação dela, a gente atua tentando juntar, sabe? Refazer, para ela pelo menos conseguir ouvir. Sim. Porque às vezes ela chora tanto e ela não consegue ouvir. Por isso que o escritório de advogado familiarista, ele tem sempre que ter um lencinho, um chazinho, para a gente poder tentar acalmar esse cliente ali. Não sendo assim, eu encaminho muitas para a área, para uma psicóloga. Hoje nós, ainda bem, temos uma ONG, que ela é de Belo Horizonte. Sim. Então, essa ONG, ela tem psicólogos nos quais ela faz as consultorias online e é muito barato. É um preço bem acessível para mães que estão saindo dessa situação, que já tem um desgaste financeiro, que tem que arcar muitas vezes até a ação sair sozinhas, se não formos atendidos em forma liminar. Então, a gente precisa levar essas mulheres a ter um acompanhamento. Porque eu tenho capacidade e aparato para levá-la para responder e resolver o problema dela dentro do judiciário. Mas o trauma dela, que ela, depois do judiciário, ela vai continuar com traumas e ela precisa se desfazer disso para tocar a vida dela, às vezes para dar oportunidade a uma nova pessoa. Então, isso aí é com psicólogo. E aí a gente tem essa ONG que nos ajuda, assim, atendendo essas mulheres de forma online, com preços mais acessíveis, para elas começarem a trabalhar esses traumas, porque esse trauma não sai da noite para o dia, não. Você não esquece, mas depois também que a mulher se reconstrói, ela ninguém segura ela. Não. E uma das suas respostas, você citou a questão da violência patrimonial. Sim. O que consiste isso? Nos seus bens. Por exemplo, hoje eu tenho um caso fático de uma separação no qual ela tem um carro e ela quis vender o carro. Só que ele não queria, ele gostava do carro, mas o carro era dela. Ela Sim. trouxe o carro para o casamento. E o nome dela? No nome dela, Sim. dela. E aí ele pegou o carro e falou que ia vender. Ela teve interesse em vender, em trocar, queria um melhor. E ele falou que ia vender. E ele pegou esse carro, passou para a família dele, para um irmão, e ele foi embora para os Estados Unidos, na calada, escondido dela. E hoje ela tenta de toda forma reaver esse carro. Nós estamos, né, com a ação em trâmite. E às vezes ver esse menino passar com o carro, isso é uma violência patrimonial. Contas, o seu financeiro, sabe? É mais assim, uma caderneta de poupança que você tinha, um carro, uma casa. Aí, vamos dizer hoje um exemplo prático aqui da Ana Hickman. Ela deu uma procuração para o ex-marido, né? Para ele administrar os bens. E agora descobriram que é um rombo de 40 milhões dentro do patrimônio dela. Isso é violência patrimonial. E na conta da empresa apenas 15 mil reais. Sim. O que para nós, meros mortais, é muito dinheiro. Mas para o montante Nós temos outro exemplo também, a Lara possuem... Neresteruk. Aquela nutricionista também sofreu violência patrimonial. Casada com um médico. E quando foi saber... violência patrimonial. Quando, sabe, no frigir dos ovos, quando vai descobrir, porque a mulher, ela confia, é dela, não tem jeito. Então vou te dar uma procuração para você administrar meus bens. E eu vou te falar uma coisa. Eu atuo em família porque isso também já aconteceu comigo. Foi a mesma coisa. Eu confiei, sabe? E entreguei. E aí não foi. O resultado nunca é aquilo que você pensa que vai ser. Infelizmente... a gente hoje, eu não posso generalizar, claro. Mas eu posso te falar que em 80% dos casos que eu vejo de divórcio, há violência patrimonial. Em relação a isso que você falou, da sua própria experiência vivida numa situação conflitante perante essa questão da violência patrimonial,
e tudo que você mostra ser para os seus clientes, toda a sua vivência, toda a sua bagagem enquanto mulher, Luciana, não doutora, advogada, isso, na sua visão, te ajuda a ser essa espécie de base para muitos dos seus clientes te procurarem, para você ouvir essas histórias e ser ali um alicerce na vida dessas pessoas? Me ajuda. Me ajuda porque já me deu base. Quando você vivencia na pele, é outra situação. Quando às vezes aquela mulher chega... Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Eu estou numa situação de divórcio agora, na qual essa pessoa ela é minha amiga. Sim. Então, ela me acompanhou no meu processo lá atrás. Sim. E hoje ela está vivenciando isso dentro do lar dela. E aí, já teve um dia que ela chegou para mim e falou: eu só lembro de você. Eu só vejo você. De tudo que eu vivenciei lá atrás e que ela me acompanhou. E hoje nós estamos montando o divórcio dela, mas ainda, né, nós vamos entrar agora com uma separação de corpos, mas a pessoa ainda está lá dentro do lar, porque é bem recente. E aí, as coisas que ela ouve, o que ela tem visto, ela fala: eu só lembro de você. Então, eu tenho essa bagagem, até porque um dos nichos, eu atuo em outros, sim, mas um dos nichos que eu me mostro mais, que eu deixo mais aparecer, é o de família. E por quê? Se você for na minha bio, você vai ver lá. Eu já vivi tudo isso. Divórcio, pensão, por isso, por eu já ter vivido, eu sei direitinho todo o caminho das pedras. E eu sei o que você está vivendo. E outra coisa, eu sei a sua dor. Porque o cliente, ele procura isso, ele tem uma dor. E você precisa ir na dor do cliente. E como eu já senti essa dor na pele, eu chego na dor dela muito mais rápido. E tento aliviar até mais rápido, porque eu sei o quanto dói isso. Quais são os desafios de uma advogada familiarista em pleno 2023? Nossa, você me pegou, porque são muitos. É isso, tentar... Para mim, o meu maior desafio hoje que eu vejo é isso. Eu preciso acolher essas mulheres, eu preciso ter um aparato, estar bem para eu acolher. Porque o problema da família é esse. Por isso que esse colega meu falou: eu larguei, eu fui para a área condominial porque me sugava demais. Então, você precisa estar bem para você acolher. E muitas vezes a cliente chega na sua mesa e ela se derrama ali do outro lado. E aí, eu sou muito humana, você já me conhece, Gustavo. Às vezes, aquilo dói em mim. A lágrima vem aqui e eu tenho que manter, sabe? Acolhê-la, estender minha mão, reestruturá-la, pelo menos para ela ouvir o caminho que nós vamos traçar, sabe? As nossas estratégias de trabalho para mostrar para ela. Outro exemplo é, antes das audiências, fazer com que essas mulheres se portem sem chorar nas audiências, sabe? Ou então sem brigar nas audiências, porque a gente, quando vai para audiência, a gente vai para resolver, não é para ficar ali batendo: você fez isso, sabe? O juiz não precisa levar isso para a sala de audiência, mas ela precisa estar bem para não chegar nesse ponto. Então, o primeiro passo que eu vejo, eu preciso estar bem com o meu psicológico, eu preciso estar bem como mulher, para eu acolher essas mulheres. Primeiro elas me veem como mulher, depois como advogada, porque aí elas vão criar em mim uma confiança, e é isso. E depois que elas criam em mim uma confiança, eu continuo, aí eu viro advogada da família. Porque aí é assim, desculpa. Outro dia eu tive no conselho tutelar com uma situação e a própria conselheira falou: doutora, eu preciso de você para minha sobrinha, porque ela está vivenciando uma situação dessa. Eu preciso de você para minha sobrinha, me dar seu cartão, porque a minha sobrinha vai te procurar. E ela está nos Estados Unidos, aquele assunto que eu te falei. Sim. E ela precisa resolver essa pendência aqui. E eu preciso de você. E é um caso que eu levei para o conselho tutelar. Entendeu? Então, assim, primeiro você precisa estar bem, para depois... as outras ações eu preciso estar bem, isso preciso, mas eu não preciso ser tão humana. Eu não preciso estender a mão e falar: calma, isso vai passar, sabe? Ergue a cabeça. Eu vou te ajudar a você se reconstruir. Aí, mas primeiro como mulher, como aparato psicológico, tá? Como eu te falei, há clientes que elas conseguem passar por sessões com psicólogo aqui. Mas há clientes que o financeiro não permite. Então, a gente leva e encaminha para essa ONG.
Você já disse várias vezes que também atua em outros nichos do direito. Mas você se sente realizada sendo advogada familiarista? Sim, sim. O desejo de ajudar e de ver quando essa mulher traz essa dor e de ver as mensagens que elas me mandam depois de agradecimento, de falar, nossa, tudo que eu precisei, sabe, você com o seu jeito, com o seu aparato, com a sua palavra, você me acolheu. Então, hoje eu sou outra mulher mais forte, consigo passar por todos os meus problemas e quem me estendeu a mão naquele momento é você. Como já tem clientes que chegaram na minha mesa e falaram, doutora, eu estive em outro escritório, mas eu não me senti tão acolhida. Então, eu resolvi passar, me indicaram a senhora, então eu vim e eu quero experimentar desse acolhimento. Entendeu? Então, assim, e isso é muito gratificante. Não tem dinheiro que pague isso. Você vê uma mulher falar assim, eu venci. Sabe, hoje eu sou segura, hoje não é qualquer palavra, hoje não é qualquer ameaça, porque o genitor, ele vive de ameaça, sabe? E essa é a minha vida. E aí até vou te falar uma coisa, que algumas pessoas que me conhecem, hoje está acabando isso, mas eu passei muito isso, Gustavo. Quando eu falava em rede social, que eu vivo isso 24 horas, porque o direito de família, ele por exemplo, eu vou para casa, gente, a agressão, as discussões deles começam quando eles chegam no serviço à noite. E aí ela começa, doutora, aconteceu isso, doutora, toma esse print, doutora, tô indo fazer um boletim de ocorrência, aconteceu isso. Era a hora que eu estava indo para minha casa. Então, quer dizer, ele está indo dormir comigo, está indo para minha casa comigo. E aí, o que acontece? Muitas vezes, quando eu fico falando, tentando alavancar mulheres, mostrar exemplos em rede social, algumas pessoas acham que eu estou falando da minha vida. E não é da minha vida. Claro. Minha vida hoje está, sabe? Hoje eu sou reestruturada, reconstruída. Minha vida está totalmente resolvida. Eu sou uma mãe solo, eu me orgulho de criar os meus filhos. Eu tenho exemplo e bagagem para passar para essas mulheres. Então, hoje eu falo, a minha preocupação é com elas, sabe? Por exemplo, as nossas consultorias para mulheres é outro valor. Sabe por quê? Porque muitas vezes, Gustavo, você tem que pensar do mínimo. Muitas vezes essa mulher não tem, ela precisa daquela estrutura. Mas não tem condição. Mas ela não tem condição. Entendeu? Então, assim, aí você precisa, assim, estudar todas essas demandas, claro, para você conseguir atendê-las, tentar dar. A gente sempre quer melhorar, a gente sempre vai, né? A vida é um aprendizado. Mas a gente tenta cada dia mais se alimentar de estar bem até na questão dos estudos, sabe? Igual todo dia sai uma decisão nova. Todo dia nós temos, Gustavo, exemplos de casos na justiça, não só mineira, que servem hoje de exemplos para os nossos pedidos aqui, fáticos. Entendeu? Que nós podemos mostrar que muitas vezes pedidos que nós fazemos, eu já estou concluindo essa, pedidos que nós fazemos ao Ministério Público e aos juízes, eles falam, mas eu não posso fazer eu não posso tirar esse direito do pai por causa disso. Aí, situações fáticas que têm acontecido em outros tribunais, casos, fatos que têm acontecido dentro dos lares, e a gente pega e mostra, fala, olha aqui. Olha o que está acontecendo, se não tirar. Sim. Olha onde nós vamos chegar. Então, isso serve para nós, entendeu? Então, assim, e a gente tem que estar sempre estudando, sempre Sim. lendo, sempre, sabe, ouvindo, para aplicar isso nas nossas demandas aqui. Você conversa e tem contato com centenas de milhares de pessoas e já teve durante toda a sua carreira, sua extensa carreira Sim, como advogada, nas mais variadas áreas, nos mais variados subgêneros. E você acaba entrando na vida e, principalmente, fazendo parte da história de histórias. Você acaba sendo uma pessoa importante e fundamental na vida de quem te viu ao entrar no seu escritório como uma base para a solução, para solucionar um problema e principalmente na área da advocacia familiarista. Imagino quanto que as pessoas te olham com uma visão engrandecedora do seu trabalho, do que você pode fazer por elas. Ou seja, você é muito importante na vida
de centenas de milhares de pessoas. E quando eu converso contigo, eu vejo o quanto que você tem esse amor pela advocacia e como eu fiz questão de te perguntar e você respondeu e confirmou, como você se sente realizada na advocacia familiarista. Mas além de tudo isso, de tudo que a gente conversou aqui, quando eu olho para você e converso contigo, eu vejo o tamanho do amor que você tem pela Lara e pelo Matheus. O quanto que essa dupla é fundamental na vida da mulher Luciana Rodrigues. Sim. É uma pergunta? Ai, Gustavo, as situações que elas são inexplicáveis. E o amor que os meus filhos me dão, muitas vezes é o aporte, é o suporte que eu tenho para essas mulheres. Ao chegar em casa e ver o sorriso dos meus filhos, quando eu chego, é o que eu quero para elas. Então, assim, os meus filhos... hoje, Gustavo, eu seria uma outra mulher se eu não tivesse eles. Vamos dizer. Eu já tive uma filial fora daqui. Hoje eu não posso mais atuar lá presencialmente. Sim. Eu posso atuar da forma online e eu tenho parcerias lá. Por quê? Por causa dos meus filhos. Então, a mulher, toda e qualquer mulher, estou falando de mim, mas toda e qualquer mãe, ela precisa fazer desdobramentos para atender os seus filhos. E hoje os meus filhos são a prioridade. Então, por exemplo, uma das coisas de eu hoje estar atuando mais no online é devido à carência dos meus filhos. Porque o Matheus, ele faz muitas terapias. Então, esse vai e vem meu escritório aqui estava ficando mais fechado do que aberto, porque eu estava em casa da Unimed, CRAED, CADEF. Então, aí o que eu fiz? Eu consigo hoje trabalhar com eles. É mais puxado, claro, mas é prioridade. E ali eu consigo estar mais atenta ao crescimento, né, aos afazeres domésticos deles, que eu preciso ensinar, a questão de deveres de casa, a questão... O Matheus é uma criança com a trissomia 21, o Matheus, ele é movido por estímulos. Então, se ele vai numa terapia, eu não posso... É igual escola. Eu não posso demandar o aprendizado dos meus filhos só naquele momento em que ele está lá dentro da escola, não. Eu tenho que trazer, eu tenho que fazer minha parte. E hoje, as professoras deles me elogiam. Falam, Luciana, como que você consegue acompanhar de perto? E não é só porque eu estou aqui, não. Quando eu estive nos Estados Unidos... Eu fiz deveres todos os dias, Gustavo, de câmera com a Lara. Ela me mandava, quando chegava da escola, 5h20, os prints das fotos, os deveres eu resolvia. E no outro dia eu ligava de câmera e nós resolvíamos. Aí o que eu ouço hoje? Luciana, você quando esteve ausente de presença, você foi mais presente. A Lara nunca trouxe um dever sem fazer, mesmo você não estando no Brasil. Então, isso são prioridades. Em qualquer lugar que eu estiver, os meus filhos são o meu alicerce. Eles são a minha base. Então, e assim, uma coisa que eu te falo, filho, ele não faz o que você fala, ele faz o que você faz. Sim. Então, eu sou observada a todo momento pelos meus filhos. Então, a gente procura fazer sempre o correto. A gente sempre acerta? Não, claro. Nós somos seres humanos. Mas a gente procura acertar, porque eu tô criando 2 seres humaninhos. Sim. E é pro mundo. A gente como diz, as asinhas a gente vai tosando e orientando o voo, mas eles estão sendo criados para o mundo. Sobre filhos, sobre ser mãe, quem é a dona Irandir Barbosa e o quanto que ela é importante para você? Ela Nossa, Gustavo, você tá indo longe. A minha mãe, ela é tudo para mim hoje. Ela é minha rede de apoio para eu trabalhar, para eu viajar, para eu atender. E muitas vezes, quando eu chego em casa desmoronada, ela mora comigo. Quando eu chego em casa desmoronada, quem segura na minha mão e fala assim, ergue essa cabeça, é ela. Muitas vezes quando eu falo, mãe, eu não vou dar conta, mãe, eu não vou aguentar, vai sim. Você é uma mulher forte, sabe? Você tem capacidade para isso e muito mais. É ela. Então, assim, a família realmente, sabe aquela pirâmidezinha? Ela é realmente a verdade dos nossos dias. Por que hoje eu consigo acolher tantas mulheres? Porque um dia eu fui acolhida. Claro. Desculpa. Porque um dia eu fui acolhida. E a gente tem uma base, é Deus e a família.
Nós não somos nada se nós não nos basearmos em família e Deus. E a minha mãe, ela aqui pra mim, ela é assim, Mateus e Lara aqui, minha mãe aqui. Sabe aquela pirâmide, assim, sabe? Às vezes eu tô aqui, mas sabe quem tá aqui no pé segurando? Pra ela não descer? A minha mãe numa ponta, os meus filhos, sem saber, os meus filhos na outra. Então, a minha mãe, ela é minha base. Você disse no início da nossa conversa, na sua primeira resposta, que desde sempre você gostou muito de ler. Imagino que principalmente livros. E você sabe, como operadora do direito, que a nossa vida é um livro. São assim todos os livros que já foram lançados e que serão lançados por toda a eternidade, no sentido de ter páginas positivas e páginas negativas. São assim os nossos dias, são assim as nossas semanas. Às vezes a segunda-feira vai ser linda, maravilhosa, tudo certo, vem a terça e é um furacão. Verdade. A quarta é a continuação da terça e aí vem a quinta-feira, a sexta e dá ali uma amenizada em tudo aquilo que a terça proporcionou para nós. Sim. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? O momento mais difícil da minha vida foi quando o Mateus... Eu me propus a passar por isso, mas não foi fácil. Eu passei. Mas não vou dizer... É o que eu falo para N mães. Se puder segurar um pouquinho essa situação, segure. Foi quando o Mateus nasceu e eu pedi a separação quando ele tinha 25 dias. E aí eu estava passando por uma separação e tinha acabado de ganhar o Mateus e o Mateus com a trissomia. Entendeu? Então, o Mateus, ele ficou em incubadora quando nasceu, só por causa da icterícia. Mas eu fiquei indo e voltando no hospital. E eu estava já me preparando para o que eu ia passar, porque eu não queria mais. E era um direito meu de não querer mais meu relacionamento. E aí, chegar em casa com um bebê, e daí dias depois você está completamente sozinha. Uma criança de 5 e um bebê de 25 dias nos seus braços, que é atípico, a atipicidade em si, né? A glutição de um bebê não é a mesma, ele, por exemplo, sugar, sim, a sucção. Ele não é o mesmo tempo de uma criança típica. E eu tinha tido a Lara, que era totalmente normal, típica. E aí chegou o Mateus. O Mateus, ele me abriu visão. Mas, ao mesmo tempo, ele me limitou ali naquele momento. Mas hoje eu me sinto assim, foi o momento. Eu quis, foi a melhor escolha para mim, porque eu me reconstruí depois disso. Hoje eu sou uma mulher forte. E não que algumas coisas, né? Tem dia que você tá. Mas na maioria das vezes você vai me ver feliz, alegre, correndo para um lado e para o outro, realizada por tudo que eu faço, por eu ser essa mãe, dona de casa, filha, advogada, sabe? Então, assim, hoje, e também né? A gente tá com meu relacionamento, eu tenho alguém hoje ao meu lado que também é minha base hoje. E me acolheu num momento, assim, que eu estava, sabe, reerguendo, já era um amigo. E aí, assim, eu confiei, me ajudou muito. Mas o momento mais difícil para mim foi aquele momento, onde eu me separei com o Mateus com 25 dias, com a síndrome de Down, com a trissomia 21. E eu tinha que sair e limpar, tirar aquela dor e falar assim, eu estou aqui por ele. Só que eu me agarrei tanto e eu consegui passar. Sim. Eu me fortaleci na dor. E eu consegui passar. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? É nascimento. Não existe. Eu falo isso para as minhas amigas e só depois elas vêm e falam. Hoje eu sei o que você está falando. É só depois que você tem um filho, que você pega ele nos braços, que você fala assim, chegou. Que você sente aquele cheirinho, aquele calor. Que você sabe, porque você, aí muita coisa para você que antes tinha sentido já não faz mais sentido, porque outras farão Sim. parte de você, entendeu? Então você deixa de ser você para você ser mãe, para você ser pai, e é nesse momento que você vê que muita coisa que às vezes você brigava, que você relutava, não tem valor quando você tem o amor de um filho. Por isso que eu te falo, eles são minha base, eles me sabe? E eu vou te falar, eu tenho uma filha que hoje ela tem palavras pra mim
que eu falo... E as minhas amigas falam, Luciana, ela é muito madura. E Deus, é tudo Deus, tá, Gustavo? É tudo Deus, porque a Lara, com 9 anos, ela não teria a maturidade que ela tem hoje, a sensatez que ela tem hoje, o carisma e as palavras para expressar para mim. Por exemplo, hoje, quando eu estava saindo para cá, ela acordou, olhou para mim e falou, mamãe, você é tão linda. Ô, gracinha. Eu falei, filha, mas você também é linda. Ela falou, não. Mamãe, você é uma mulher linda. E quando eu estava nos Estados Unidos, um dia eu liguei chorando de saudade. Ela foi e falou, mamãe, eu me orgulho tanto de você. A mãe que você é para mim, eu me orgulho tanto. Então eu tenho esses áudios, eu mostro, e elas falam, eu não estou acreditando que você é a Lara que está falando. 9 anos? 9 anos, entendeu? Então ela fala, eu sei, mamãe, que tudo que você faz é por mim, pelo meu irmão. Então, olha só, às vezes você está num dia que você ouviu coisas que você não queria, mas aí você chega e ouve uma palavra de apoio, sabe? Um acolhimento de um filho, uma criança de 9 anos. Então não tem amor e momento e satisfação e alegria maior do que ser mãe. Defina essa conversa em uma palavra. Realização. Eu sou realizada hoje. Realizada porque eu sou mãe, porque eu atuo na área que eu quero, sabe? Porque eu consigo ser a filha que um dia... Dar à minha mãe o aparato que um dia eu quis, que eu pensei. E eu luto para cada dia melhorar isso. Eu sou a esposa que eu sempre quis ser. Então, hoje eu sou uma mulher realizada, eu sou uma mulher feliz. Então, assim, eu sou realizada nos filhos que eu tenho, sabe? Eu sou realizada por ter o Mateus com a trissomia 21, porque eu consegui ver um outro lado da vida e o amor que ele me traz é muito grande. O dia que você tiver contato, você vai ver que amor é esse. Então, assim, Gustavo, eu sou muito humana, você sabe disso. Então, eu sou movida de gente, de calor, de sentimento. E é isso que me realiza. Eu agradeço não só por ter noção e ciência de tudo aquilo que você faz na advocacia familiarista, mas principalmente por hoje ter tido a oportunidade de conhecer a sua história enquanto advogada, mas principalmente enquanto mulher, como mulher, melhor dizendo. Obrigado demais, Luciana. Foi uma honra poder conversar contigo mais uma vez, mas de uma forma totalmente diferente e com certeza uma história de vida que eu vou levar para sempre comigo. Obrigado mais uma vez, sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Obrigada também pela oportunidade e por você ter aberto esse quadro tão interessante, tão importante, para nós advogados também podermos mostrar o lado humano que nós temos. Eu que agradeço, Parabéns. doutora. Valeu, obrigado. O Super Notícias, o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.